Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos estudos realizados através da doutrina dos espíritos. Por isso, queremos agradecer aos inúmeros irmãos que a cada dia se inscrevem nos nossos canais, nos estimulando e nos incentivando a cada dia mais continuarmos na nossa divulgação da doutrina dos espíritos. Aproveitamos a oportunidade para lembrar aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal e, se o puderem, não deixem de se inscrever, pois isso ajuda muito na divulgação da mensagem aqui divulgada. Queremos lembrar aos irmãos que hoje continuaremos a apresentar a temática A Mediunidade em suas expressões. Antes, porém, gostaríamos de proferir as palavras que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 19, cujo título é Benefícios pagos com a ingratidão. Instruções trazidas pelos Espíritos. Diz o texto: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não o receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não o busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vo-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a gratidão o beneficiado vo-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro, buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores,
se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Palavras de um Espírito Protetor, Sens, 1862. Muito bem. Tendo isso dito, iniciemos a nossa temática propriamente dita, cujo tema, como dissemos, é a mediunidade em suas expressões, que nada mais é do que a continuação do resumo dos principais gêneros de mediunidade, complementando assim o quadro sinótico feito por Allan Kardec. No vídeo anterior, nós abordamos que os fenômenos mediúnicos basicamente ocorrem em dois tipos, que são os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. E os médiuns são basicamente divididos em naturais e facultativos. Abordamos ainda os médiuns sensitivos, os audientes, os falantes e os videntes. Hoje, dando continuidade, abordaremos os médiuns sonambúlicos. Antes, porém, queremos lembrar ainda que esse formato de organograma nesse estudo sobre a mediunidade não sugere nenhuma hierarquia, mas tão somente o intuito de organizarmos e visualizarmos melhor o quadro sinótico sugerido por Allan Kardec. O médium sonambúlico age sob a influência do seu próprio espírito e sua alma, que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Está lá no capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Kardec nos diz que pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe, em absoluto, da elevação do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Ou seja, nós compreendemos que o sonambulismo nada mais é do que um despertar em plena condição fisiológica da consciência do espírito. Nos ensina a doutrina espírita que podemos considerar o sonambulismo como um tipo de faculdade mediúnica, onde o que o médium transmite tira do seu próprio conhecimento, pois nesse estado de consciência alterada, ele tem a percepção não só do mundo material, como também do mundo espiritual. Ou seja, ele consegue perceber não só a nossa dimensão, como também a dimensão dos espíritos, aquilo que viveu, aquilo que aprendeu e aquilo que influencia ao estado em que se encontra e aqueles que deles estão próximos. E quando Kardec nos diz que o sonambulismo é uma faculdade que se radica no organismo, nós lembramos oportunamente que o organismo não se prende só exclusivamente ao corpo físico, mas sim ao conjunto formado do corpo com o perispírito e o espírito propriamente dito. Que o organismo não é apenas aquilo que nós percebemos através das nossas percepções materiais, mas que transcende a materialidade e que provém do mundo espiritual. E que, segundo o adiantamento moral
do sonâmbulo, ele pode transmitir as informações vividas e aprendidas durante a sua evolução, segundo o seu estado evolutivo. E, segundo Kardec, por isso podemos considerar o sonâmbulo como um tipo de médium. Passemos a abordar os médiuns curadores. Afirma Kardec: a mediunidade curadora consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Ou seja, segundo o codificador, médiuns curadores são aqueles que, pelo simples aproximar, podem proporcionar a cura do corpo físico, sem nenhuma influência ou utilização de qualquer tipo de medicação. E aí, alguns poderiam dizer, ou usar o argumento, que isso mais não é do que o magnetismo. E continua Kardec: unicamente, para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites que precisamos ater-nos. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Bom, meus irmãos, observamos que Kardec se refere à mediunidade de cura basicamente em duas situações: nos fenômenos realizados pelos médiuns que, pelo simples aproximar-se, realizam tal fenômeno, e pelos irmãos magnetizadores, que, devido a uma condição intencional, sabendo-se, como bem diz Allan Kardec, se portar e utilizar-se das suas potencialidades, direcionar tais fluidos e, assim, proporcionar a condição da fenomenologia de cura através do uso do magnetismo. Como não é objeto de estudo o aprofundamento das diversas modalidades de mediunidade, passamos a tratar dos médiuns pneumatógrafos. Na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 12, no item 148, Kardec nos diz: a escrita direta se obtém como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas, não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontrem quem possua a necessária faculdade mediúnica. E continua Kardec nos dizendo: ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos que há mister, tirando, para isso, os materiais precisos do elemento primitivo universal, que, pela ação de sua vontade, sofre as modificações necessárias à provocação do efeito desejado.
no capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Continua Kardec nos dizendo: desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito de um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimento, de simpatia e benevolência. Então, meus irmãos, como vemos, a pneumatografia é a conhecida escrita direta, onde a condição necessária para ela se realizar não difere muito das demais condições necessárias para o fenômeno mediúnico, quais sejam a seriedade, a sobriedade, a condição mediúnica do médium e a intervenção dos espíritos orientadores, que são os que dirigem a fenomenologia mediúnica. Fica claro que o local independe de onde possa se realizar tais fenômenos e que é fundamental a sinceridade de propósito, o recolhimento, a prece e a fé para a realização de tais fenômenos. Embora Kardec não tenha se referido a um tipo de mediunidade, qual seja a da pneumatofonia, não podemos deixar de citar aqui a esse fenômeno que ele próprio cita no item 150, na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 12. Kardec se refere ao fenômeno da pneumatofonia, quando nos diz: dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1958. E continua Kardec: devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbido, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que em alguma parte está falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Ou seja, Kardec nos deixa muito claro a existência desse tipo de fenômeno, embora não se refira a nenhuma mediunidade específica, e que o fenômeno da pneumatofonia é
possível de se acontecer quando esses exprimem uma ordem de pensamentos ou de ideias. Só nos faz um alerta para não ficarmos imaginando que qualquer zumbido percebido nos ouvidos venha a ser qualquer tipo de sugestão espiritual, pois esses normalmente têm uma causa de ordem fisiológica. E continua Kardec no item 151. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam espantados. Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação, esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta para que também possa ser atribuído a uma causa análoga, a que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação. Demais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. Ou seja, Kardec igualmente nos alerta para que, quando estamos dormindo ou prestes a dormir, ao ouvirmos vozes, imaginarmos que seja algum tipo de comunicação espiritual, para que nós não nos deixemos levar pela imaginação. E continua. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado, porque, então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. E continua Kardec. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, quando sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Muito bem, tendo isso dito, passemos à abordagem do tipo de médiuns escreventes. Nos diz Kardec que eles transmitem a mensagem através da escrita. Isso está na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 15, no item 178, onde Kardec nos diz: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Ou seja, nesse item, Kardec nos dá uma sugestão para que direcionemos as nossas possibilidades de comunicação espiritual através da escrita espiritual, pois esse seria um meio, pelo menos conhecido até então, de mais fácil e mais prática comunicação, através de uma interação com o mundo espiritual. E ele dividiu os médiuns escreventes nos seguintes tópicos: nos médiuns mecânicos, nos intuitivos, nos semimecânicos, nos inspirados ou involuntários e os médiuns de pressentimentos, os quais passamos a ver a seguir. Os médiuns mecânicos. Nos diz Kardec: quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade desse último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a que dizer. E para. Assim, ele acaba. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve, quando se dá, no caso, inconsciência absoluta.
tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. Ou seja, o médium mecânico de psicografia é aquele que escreve sem ter consciência e sem ter noção daquilo que está escrevendo, recebendo apenas a impulsão e a orientação enviada pela espiritualidade comunicante. Os médiuns escreventes intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não a toma, não a guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina-a, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Ou seja, o médium escrevente intuitivo, ele recebe as informações e, apesar de ter consciência da mensagem que está recebendo, ele não interfere na informação. Ele apenas transcreve a ideia ou o pensamento que está recebendo, mesmo que não goste delas. Ele está consciente durante toda a recepção da mensagem e a transmite desde que lhe seja transmitido claramente o pensamento e a ideia, mas não interfere nas informações transmitidas. É como se estivesse transmitindo a uma palestra em uma outra língua, não deixando de transmitir as ideias a ele transmitidas, pois se assim o fizer, seria como se estivesse falseando as informações que está recebendo. Este é o médium intuitivo. Abordemos agora os médiuns semimecânicos. Diz Kardec: no médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos os gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem, depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanham-o. Estes médiuns são os mais numerosos. Ou seja, os médiuns semimecânicos são aqueles que estão transmitindo as mensagens na medida que a estão recebendo. Participam delas e as acompanham e conseguem compreender tudo o que está lhe acontecendo e tudo o que está transmitindo durante a mensagem. Abordemos agora os médiuns inspirados ou involuntários. Nos diz Kardec: todo aquele que, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns
inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí menos sensível, por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ou seja, os médiuns inspirados, como o próprio nome diz, recebem comunicações como que recebem a uma inspiração. São sugeridos e orientados com relação à comunicação a ser transmitida. Participam dessas comunicações, transmitindo-as segundo as possibilidades do seu vocábulo, transmitindo as ideias e as enriquecendo, quando dispõem de qualidades de informações pertinentes à ideia ou assunto transmitido no momento da comunicação espiritual. Muitas das vezes, confunde-se o seu próprio pensamento com o daquele inspirado, mas que fatalmente pode-se perceber pela impulsão de sentimento e pela condição de transmissão da ideia, a sensação alterada, a emoção que lhe salta aos olhos, a força da vontade em que transmite as ideias. Normalmente se percebe a inspiração pela qual o médium está recebendo em forma de comunicação. Passemos então aos médiuns de pressentimentos. Nos diz Kardec: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhe permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também é resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimento, que constituem uma variedade de médiuns inspirados. Para o caso dos médiuns inspirados, Kardec nos sugere que seria também uma variedade de uma condição de dupla vista, onde é proporcionado ao médium a condição de entrever, através de um pressentimento, em situações ou informações transmitidas, e que muitas das vezes as veem em forma de comunicação e de orientação espiritual. Abordemos então os médiuns poliglotas. Nos diz Kardec a respeito dessa modalidade de médiuns. São os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. São muito raros. Como bem diz o codificador, esse tipo de fenômeno é muito raro e imaginamos que esse fato se prende à questão da sua utilidade, pois imaginamos que a utilidade desse fenômeno só acontecerá em determinadas situações muito pontuais, onde o espírito comunicante necessita ou tem por objetivo revelar alguma situação ou provar alguma questão, como, por exemplo, se torna incontestável a atuação de uma mente extracorpórea transmitindo tais informações através de uma outra personalidade encarnada. E por essa razão é que não nos prendemos muito a comentários a respeito desse tipo de mediunidade. Abordemos então ao tipo de médiuns iletrados. Nos diz Kardec que os que escrevem como médiuns sem saberem ler, nem escrever,
no estado ordinário, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. E Kardec se refere a esse tipo de médiuns como sendo ainda mais raros do que os poliglotas, pois fica evidente a importância e a participação do médium no processo da comunicação, e que, por essa razão, se torna mais difícil ainda a transmissão da comunicação a ser transmitida, devido às condições naturais que precisam ser superadas. Kardec também distingue os tipos de mediunidade segundo o desenvolvimento da faculdade, citando os médiuns novatos, que são aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem de necessária experiência. Ou seja, é muito comum, ao despertar da consciência para a sua realidade mediúnica, o médium não ter noção daquilo que lhe ocorre. São considerados, portanto, médiuns novatos, porque estão iniciando na sua realidade de percepção extrasensorial, qual sejam a sua mediunidade. Com relação ao desenvolvimento mediúnico, Kardec também cita os médiuns improdutivos, que são aqueles que não chegam a ter mais do que coisas insignificantes, como mensagem, ou seja, monossílabos, traços ou letras sem conexão. É comum que no início do aprendizado mediúnico, o médium mal consiga trazer apenas algumas sílabas ou traços sem sentido algum. Na medida que se dedica e busca o seu aprimoramento, quer seja do exercício da mediunidade, como também dos valores a desenvolver, receberem assim uma orientação espiritual e uma ajuda da espiritualidade para que possa dar fim útil à sua condição mediúnica. Ainda com relação ao desenvolvimento da faculdade, Kardec cita os médiuns feitos ou formados, que são aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado, só pelo hábito, pode ser conseguido, porquanto, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e difíceis. E aí nós não podemos deixar de ressaltar que a esse hábito a que se refere o codificador, que não se trata apenas do exercício físico propriamente dito da fenomenologia, pois este seria impossível se assim o fizesse, apenas como um processo mecânico da sua realização. O desenvolvimento de médiuns feitos ou formados, como qualifica Kardec, só se dá efetivamente na medida em que os médiuns se qualificam não só mediunicamente, mas intelectualmente, pois é o seu aprendizado, o seu desenvolvimento moral, a sua condição e propósito de objetivo no uso da mediunidade, que será direcionada para um fim de realização útil e assim ter a assistência dos bons espíritos. Do contrário, os médiuns que assim não praticam são, na verdade, médiuns que utilizam da sua mediunidade de forma empírica, pouco ou mal esclarecidas, e cujos fins e propósitos divergem diretamente daquilo que se propõe à utilização da mediunidade, no caso, da espiritualidade superior. O médium pode até ter pouca cultura, mas, inegavelmente, para ter a assistência dos bons espíritos, ele necessita ter uma finalidade de propósito útil, qual seja a ajuda e a realização da caridade em detrimento dos necessitados. Ainda Kardec se refere ao tipo de mediunidade
com relação ao desenvolvimento, citando os médiuns lacônicos, quais sejam aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidades, são breves e sem desenvolvimento, ou seja, aqueles que conseguem receber com certa facilidade as comunicações mediúnicas, mas que objetivamente não têm um desenvolvimento ou um desenrolar nos seus propósitos, na sua comunicação. Ou seja, são comunicações que são breves, são rápidas e que nenhum fim útil, muitas das vezes, tem no seu desenvolvimento. E Kardec ainda se refere aos médios explícitos, se referindo aos médios segundo ao desenvolvimento da faculdade. Os médios que recebem esses tipos de comunicações têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado. Essa aptidão resulta da expansão e da facilidade da combinação dos fluidos. O espírito os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Ou seja, os médios que têm facilidade de comunicação, de expressão, quando dedicados a um fim útil, no uso dos seus atributos mediúnicos, podem ser orientados e utilizados pela espiritualidade esclarecida para tratar de assuntos que exigem a facilidade e o uso das expressões, para que assim possam mais facilmente comunicar os seus pensamentos. E ainda com referência ao desenvolvimento mediúnico, Kardec se refere aos médios experimentados, dizendo que a experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Ou seja, é Kardec nos dizendo que é a experiência baseada no conhecimento e na firmeza de propósito, na tarefa abraçada, na tarefa dedicada com a assistência dos bons espíritos, que proporciona ao médium a experiência para distinguir os médiuns brincalhões, zombeteiros ou voltados ainda para a negatividade, que dá ao médium a condição de distinguir um do outro. E continua: facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres, porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Ou seja, lamentavelmente, muitos médiuns confundem com a facilidade da prática e do exercício da mediunidade com a experiência que é adquirida através do estudo e da dedicação séria no seu propósito, da realização e do aprendizado recebido através das orientações e apoio da espiritualidade superior, que nos proporciona a condição segura do trabalho em torno da caridade, fundamentado e baseado nos ensinamentos trazidos pela equipe de amor que vem nos orientar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua: a facilidade de execução é uma questão de hábito, e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. Ou seja, é Kardec nos alertando que muitas das vezes a execução do fenômeno mediúnico pode ser uma coisa que se realize em pouco tempo. Entretanto, a verdadeira experiência só é adquirida com aprendizado
e a dedicação séria na tarefa abraçada, através do estudo sério e aprofundado e o estudo sistemático da doutrina ensinada pelos espíritos superiores, e assim culminando na prática desses ensinamentos, que possibilitará ao médium a verdadeira experiência no exercício e na prática do seu mediunato. E continua Kardec na sua exposição com relação aos médiuns referentes à condição do desenvolvimento mediúnico, citando os médiuns maleáveis. São aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Essa espécie de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Ou seja, nesse tipo de mediunidade fica patente a versatilidade que porventura o médium venha a disponibilizar na prática e no exercício da mediunidade, podendo, ora, se comunicar através da psicografia ou da psicofonia ou da sensibilidade que porventura lhe seja solicitado no momento para a comunicação com determinados espíritos. Ou seja, como bem Kardec diz, são os médiuns que são muito próximos ao dos médiuns sensitivos. E continua Kardec, nos citando os tipos de médiuns exclusivos, segundo o desenvolvimento da faculdade. Aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isso resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com um intento louvável. Quando mal, é sempre objetivando por um médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade, e muito próximo da obsessão. Ou seja, a grande maioria dos médiuns exclusivos, como Kardec nos diz, são médiuns que estão muito mais nessa condição, por falta da sua maleabilidade de sintonizar com outros espíritos e ter a sua condição mediúnica trabalhada de forma mais maleável, do que propriamente uma condição que venha a refletir a personalidade espiritual, pois, como Kardec nos diz, em se tratando de um médium, de uma entidade espiritual voltado para o bem, por simpatia, o intento será louvável. Porém, quando se tratar de um espírito voltado para o mal, o objetivo será sempre a dependência do médium em relação ao espírito comunicante. E como bem diz Kardec, é mais um defeito do que uma qualidade, e está muito próximo da obsessão. E nós podemos completar que os médiuns que assim se submetem podem desenvolver e evoluir para uma condição obsessiva de fascinação ou de subjugação. E continua Kardec na sua exposição, se referindo, segundo o desenvolvimento da faculdade, aos médiuns de evocação, que são os médiuns maleáveis. E Kardec nos diz, são naturalmente os mais próprios para esse gênero de comunicação e para as questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Sob esse aspecto, há médiuns inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. E com essas palavras,
Compreendemos que Kardec nos diz que é mais apropriado para esse tipo de fenômeno a utilização de um médium maleável, pois esses estariam mais aptos a tratar de situações específicas e de situações onde a complementação e a informação de detalhes é fundamental, pois o propósito buscado é sempre a conclusão de uma situação ou uma resposta buscada sobre uma determinada situação. E os médiuns maleáveis estão mais aptos a receber essas orientações. E Kardec continua se referindo aos médiuns segundo ao desenvolvimento, citando os médiuns para ditados espontâneos, nos dizendo que estes recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando esta faculdade é especial no médium, torna-se difícil, às vezes, impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Ou seja, é Kardec se referindo que há determinados tipos de médiuns que a comunicação escrita é sempre feita de forma espontânea e que dificilmente se conseguiria realizar uma evocação através deles, pois estes comumente recebem a orientação da espiritualidade para dar as comunicações e não realizam a solicitação realizada através de uma evocação. E continua Kardec. Entretanto, são mais bem aparelhados que os da classe precedente. Atenta em que o aparelhamento de que se trata é o de materiais do cérebro, pois mister se faz frequentemente, direi mesmo, sempre, maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Ou seja, Kardec nos diz que esses médiuns estão mais preparados ou oferecem melhores condições para realizar-se as comunicações dos ditados espontâneos, pois muitas das vezes o que ocorre é que há comunicações que assim exigem dos médiuns um preparo mais adequado para o nível de informações trazidas e que esses médiuns às vezes estão mais preparados para realizar uma evocação do que propriamente dito os médiuns que assim atendem. E continua Kardec nos dizendo: entende por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem essa denominação, e não algumas frases incompletas, ou algumas ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos. Ou seja, Kardec esclarece que ditados espontâneos são os escritos que assim merecem essa denominação, e não apenas simples ideias que eventualmente possa o médium trazer através da sua comunicação. E continua Kardec citando os médiuns segundo o gênero e a particularidade das comunicações, dividindo eles em médiuns versejadores, que são os que obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Ou seja, são aqueles médiuns que mais facilmente comunicam-se ou trazem comunicações em forma de versos. E continua, os médiuns poéticos. Kardec nos diz que, sem serem versificados, ou seja, em forma de verso, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental. Nada que mostre rudeza. São, mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos, ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago. Fora inútil pedir-lhes ideias precisas. São muito comuns. Ou seja, Kardec se refere ao tipo de médium poético muito mais se referindo às ideias comunicadas do que à forma escrita propriamente dita, pois são como que poesias, tratam de assuntos leves, sem nenhuma rudeza, transmitindo assim sentimentos, ideias e expressões
ternos e afetuosos. E tudo nas comunicações que trazem é vago, e é inútil pedir-lhes ideias concisas ou objetivas. Ele diz que são muito comuns esse tipo de médium. E Kardec continua com relação ao tipo de mediunidade em relação à particularidade das comunicações, citando os médiuns positivos, que são aqueles cujas suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta a minúcias circunstanciadas, aos informes exatos. São muito raros. Ou seja, Kardec se refere a esse tipo de médios de forma contrária aos médios poéticos, enquanto os antecedentes nada de objetivo trazem. Esses são extremamente objetivos e se prestam às minúcias de circunstâncias. E as informações são exatas. E estes são muito raros. E continua Kardec, com relação à particularidade das comunicações, se referindo aos médiuns literários, quando nos diz que estes não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos. Porém, dissertam com sagacidade, têm o estilo correto, elegante e frequentemente de notável elegância. Ou seja, os escritos trazidos por esse tipo de médiuns são normalmente escritos de formas bastante inteligentes, de fino trato. São sagazes e transmitem, de forma sagaz, transmitem uma ideia inteligente e perspicaz naquilo que comunicam. E continua Kardec citando a mediunidade com relação à particularidade das comunicações, que seriam os médiuns incorretos. E nos diz Kardec que podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium, que então não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim não é com relação a ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Ou seja, Kardec, no caso dos médiuns incorretos, se refere à forma e não ao estilo ou às ideias que comunica, pois normalmente as ideias, como bem diz o codificador, são ideias inatacáveis com relação à moralidade, entretanto, num tom excessivo de palavras, trazendo assim de forma incorreta as sobrecarregadas repetições e de termos inadequados, mas que o comunicante pouca ou nenhuma importância liga, pois tem como objetivo a transmissão da sua mensagem e das suas ideias através da comunicação. E Kardec se refere aos médiuns historiadores, que estes revelam a aptidão especial para as explanações históricas. Essa faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que não lhes estão ao alcance, variedade rara dos médios positivos. Bom, meus irmãos, devido à extensão do vídeo, nós deixaremos para concluir as expressões restantes numa próxima oportunidade, onde aí nós concluiremos o quadro sinótico apresentado por Allan Kardec. Agradecemos a todos que nos assistiram através dos nossos vídeos e suplicamos a Jesus que nos dê novas oportunidades para que dentro em breve nós possamos estarmos juntos a estudar e comentar os ensinamentos de luz que nos enviou através da doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos e até breve.